Muito bem, senhores, vamos conversar mais um pouquinho sobre um assunto que vem realmente tirando o sono das pessoas que têm precatórios, das pessoas que estão investindo em precatórios, porque hoje nós vivemos num grande impasse, né, com essa PEC dos precatórios. Quando saiu, foi realmente um grande reboliço, né? Muita gente tentando vender precatório e pouca gente querendo comprar precatório. E os que queriam comprar precatórios queriam pagar um preço irrisório. Então, de fato, não estava se fechando essa questão, né? Mas a coisa continua acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre política, mas com imparcialidade, né? Não nos importa essa questão política, né? Se o governo é bom ou ruim, não nos importa. Nós temos que falar da atual situação econômica do país. Bem sabemos, senhores, que o país de fato está passando por uma grande instabilidade. Por que essa instabilidade? Tivemos esse problema da Covid-19, o governo federal teve que usar algumas verbas que estavam fora da programação. Isso realmente, com a perda do PIB, a diminuição do PIB, né? Ou seja, o país parou de produzir por um determinado período, retomou, mas tem que parar. E os senhores sabem, quem está acompanhando aí os noticiários estão vendo. Abre casa, fecha casa. Então, o produto interno bruto, ou seja, tudo que o país produz, né, a sua economia está afetada. Feito isso, os impostos caem, a arrecadação cai, mas as dívidas do governo continuam, né? E sem contar que o governo teve que dar, até os dias de hoje, continua dando auxílio emergencial para as pessoas necessitadas, que é realmente necessário, né? Nós não podemos, o governo também não pode deixar as pessoas passarem fome, mas tudo isso está afetando os cofres públicos. Então, o que acontece numa situação como essa? O governo tem que apertar o sapato para algum lado. E nisso acabou entrando os precatórios. E, de fato, o governo precisa dessa economia, precisaria ou precisa dessa economia. Mas, em compensação também, dependendo da ação que o governo for tomar hoje, ele vai criar uma dívida histórica para o país. Né? Porque, assim, o que são os precatórios? São dívidas públicas, dívidas transitadas de julgado, devidas pela União. Então, a União tem que arcar com isso. Não pagar essas dívidas pode ocasionar uma instabilidade nacional. As pessoas vão deixar de acreditar no país. A bolsa de valor cai, o dólar sobe. Então o governo tem que conseguir, é uma obrigação governamental manter o pagamento dos precatórios. Isso é primordial. Mas falta verba, falta dinheiro, falta erário público para arcar com isso. A arrecadação caiu, o gasto aumentou, tivemos a compra das vacinas, o país teve a compra das vacinas, que é um mal necessário, tanto é que tudo indica que no próximo ano o país vai começar a produzir de novo. Por quê? Porque baixou o caso, o que vem acontecendo com a Covid-19, né? Então, o país deve voltar a produzir, claro que em um ritmo menor, claro, devagarzinho. É como uma pessoa que passou por uma doença. A pessoa não sara hoje e sai correndo trabalhando no dia seguinte. Então, é assim que o país está. O país passou por uma doença, está se recuperando, vai voltar? Vai voltar, mas é devagar. O país está convalescente. Então, mas em contrapartida, se o país hoje deixar de pagar as suas dívidas que deve para as pessoas, isso não vai ser bom. Porque pense, senhores, se de repente a PEC dos precatórios dá certo, os precatórios vão ser parcelados em até 10 vezes. Imagine, os precatórios de 2022 vão se somar com os 2023, 2024, vai criar uma bola de neve que nunca mais vai conseguir ser pago. E aí volta aquela questão. Isso não é bom para o país. Então,
aquela questão, falando de política, né, mas sem querer falar, obviamente que a base governista hoje ela quer aprovar a PEC dos precatórios. Por quê? Porque vai sobrar dinheiro. O governo tinha ou tem a intenção de aumentar o Bolsa Família, que vai mudar de nome, né, em 50%. É voto. O governo quer isso. Ele quer se manter no poder. E a melhor forma de se manter no poder é através do voto. Então, quem pode dar voto? As pessoas que precisam. Imagine, se aumentar em 50% esse auxílio governamental, as pessoas vão querer votar no governo. É uma forma de arrecadar votos. Mas, em compensação, isso vai gerar lá na frente um problema muito grande. Uma instabilidade muito grande, que não é bom para nenhum de nós. Então, o quadro é esse hoje, senhores. Se a PEC dos precatórios forem aprovadas, se a PEC do precatório for aprovada, isso não nesse exato momento. Obviamente, para quem tem precatório hoje, vai ser uma tragédia. Para o país, aparentemente vai ser bom. Vai ser uma economia dos cofres públicos. Mas isso vai gerar lá na frente uma nova crise. Então a base governista tem que pensar dessa forma. O que vai ser bom para o país? Dinheiro para pagar tem? Tem. Tem dinheiro para pagar. Mas isso vai ter que ter alguns sacrifícios. E esses sacrifícios talvez sejam uma eleição. Mas será que valeria? Será que se olharmos a longo prazo não vai ser bom para o país? É isso que nós temos que analisar. E é isso que a oposição enxerga. Obviamente que a base governista também enxerga isso, mas eles querem se eleger. E eles estão no direito deles, né? Mas a questão é, hoje, isso dentro de alguns dias, eu acho que já deve ser algum posicionamento, se vai ser feito ou não, vai ser aprovada ou não essa PEC. Se ela for aprovada, vai ser muito ruim para todos. Para as pessoas que têm precatórios, para as pessoas que investem em precatórios, vai ser muito ruim. Porque aquilo que nós comentamos agora no começo da nossa conversa. Quem tem precatório vai, se for precisar vender, e precisa, às vezes nós precisamos vender, vai pegar um preço muito abaixo. Quem for investir sabe que vai correr um risco a mais. Com certeza, ele vai querer pagar menos. Então tudo, senhores, é um jogo de empurra. E que, infelizmente, os brasileiros estão aí no meio. Em todos os sentidos. Tanto no sentido de quem tem precatório para receber, como quem vai se beneficiar se não houver o pagamento dos precatórios. Então, se essa PEC for aprovada, que eu espero que não, tomara que não, se essa PEC for aprovada, economicamente o Brasil vai se afundar muito mais. E depois vai aquela questão, quando o Brasil se afundar muito mais, e o governo mais cedo ou mais tarde vai mudar, né? Não importa direita, esquerda, centrão, não estamos para discutir essa questão. A bomba vai estourar em cima de quem? Em cima do governo que vai estar lá na frente. Então o Brasil está se tornando uma bomba relógio. O Brasil é uma bomba relógio hoje. É que nem um exemplo que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem foi que tirou as tropas do Afeganistão? O governo Biden. Só que o governo Biden pegou essa bomba e estourou na mão deles. Mas isso já vem há muitos governos atrás. Antes de Barack Obama, já vinha isso acontecendo. Já vinha essa promessa de retirada. E a retirada das tropas ia dar no que deu. Mas quem está pagando o pato? O atual governo. Então, senhores, não queremos que o nosso país, que o Brasil, seja uma bomba relógio. Entendo eu, né, nós que trabalhamos, que vemos o dia a dia das pessoas que têm precatório, do mercado de precatório, que essa PEC não pode ser aprovada. Nós esperamos que ela não seja. Então vamos aguardar mais um pouco, muito em breve, talvez semana que vem, no máximo daqui 2 semanas, eu creio que já tenhamos alguma resposta mais firme. Pelo que eu estou analisando, eu acredito que não vai entrar essa PEC pela questão que nós estamos discutindo agora. Pelo problema que vai dar lá na frente. Pela instabilidade.
pela falta de critério se essa PEC for aprovada. Então eu estou dando essa participação aqui porque a gente tem visto muitas pessoas falando sobre isso, né? É preocupante? Sim, é muito preocupante, mas nós temos que aguardar, né, o que irá acontecer nos próximos capítulos dessa novela dos precatórios.